Jesus. Que nessa manhã o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nessa manhã estamos aqui para poder pregar essa palavra que salva, cura e liberta. Que nessa manhã o Senhor Jesus, meu amado, abençoe a sua vida. Que você possa dar crédito nessa palavra em nome de Jesus. Palavra do Senhor bem conhecida em João 3, versículo 16 ao versículo 17. A palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Palavra do Senhor nesta manhã, para mim e para a sua vida. É uma palavra bem conhecida, talvez você até conhece de cor essa palavra. Mas nessa manhã eu quero falar sobre esse amor. É o amor de Deus sobre a humanidade. É o amor de Deus sobre a criatura chamada homem. Aonde Deus, a palavra diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira, Ele amou a humanidade, que Ele enviou o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para morrer pela humanidade. Jesus não morreu porque Ele pecou, não. Jesus, Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, pelo pecado do homem, pela desobediência do homem. O Criador do céu e da terra, Ele não desistiu da criatura. E a prova disso, Ele enviou o seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. A palavra diz que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. E a palavra vai dizer no 17... que Deus enviou o Filho dele não para que condenasse o mundo. Jesus, Ele não veio para condenar o mundo. A condenação está na escolha do homem. A condenação está nas más escolhas do homem. Porque a palavra diz, para mim e para ti nessa manhã, a palavra do Senhor vai dizer: aquele que crê no Filho de Deus. Então quem crê no Filho de Deus, a palavra diz: aquele que crê no Filho de Deus não é julgado. Então Deus mandou o Filho dele, foi para salvar a humanidade, foi para que viesse em busca daqueles que se perdeu. Jesus Cristo é o caminho que nos leva, Jesus é aquele que nos liga novamente à criatura, ao seu Criador. Não tem como o homem chegar a Deus se não for através do Filho que foi enviado em Jesus Cristo. A palavra diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Não há outro que dá a ligação entre a criatura e o Criador, a não ser o seu Filho chamado Jesus Cristo. Mas para isso nós temos que crer no Filho de Deus. Mas para isso nós temos que se achegar a Jesus. Ele convida e diz: vinde a mim todos. Não é alguns, Jesus convida todos. Então o convite nessa manhã não foi somente para mim. O convite é para você que está me ouvindo. O convite é para você que vai nos ouvir. Então nessa manhã a palavra diz que Deus amou o mundo. Deus amou o homem, Deus amou a humanidade. E Ele mandou o Filho dele. Aquele que João apresentou. Aquele que João apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que veio morrer pelo pecado do mundo, veio morrer pela humanidade. Mas o que é que basta, meu amado? O que basta é crer em Jesus Cristo. O que basta é crer no Filho de Deus. Não é somente dizer nessa manhã: eu acredito, não. Quantos acreditam, mas não dão crédito, não crê e não se achega e deixa Jesus transformar a sua vida. Mas a palavra diz
Jesus, ele não veio a julgar. Jesus, ele não veio para condenar. Porque o homem já estava condenado sem Jesus. O homem já se encontra condenado, todo aquele que está fora de Cristo. Há uma condenação para quem não está em Cristo. Mas há salvação para quem se achega a Cristo Jesus. O único Salvador, o único mediador, o único que salva, cura e liberta o homem. O único que tem o poder de libertar o homem das trevas e levar para a luz. E a palavra do Senhor diz que a fé ela vinha pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Tiago ele diz que não viemos ser somente ouvintes dessa palavra. Que não viemos somente ser ouvintes, mas que viemos ser praticantes da palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor mesmo, uma palavra que diz que Deus enviou o Filho dele, não foi para julgar, mas para salvar. Romanos 1, versículo 18 diz que o que se manifestará do céu é a ira de Deus sobre a humanidade. Mas a ira de Deus vai vir por quê? Porque homens que conhecem a verdade detêm pela mentira. Por causa da mentira, por causa do engano. Então a palavra do Senhor diz que a ira de Deus virá. Mas a palavra também diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a palavra do Senhor diz que aquele que se constitui amigo desse mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então nós vamos ver que Deus ele amou a humanidade, que veio o Filho. Mas nós não podemos amar esse mundo, porque Jesus Cristo ele já veio morrer pela humanidade. Jesus Cristo é aquele que salva, cura e liberta. Todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Então que nessa manhã, meu amado, você possa entender, salvação é somente Jesus Cristo. A palavra do Senhor não vai dizer que Deus ele enviou outro que possa salvar. Somente o Filho de Deus, Jesus Cristo. Seu Deus, em nome de Jesus, nessa manhã eu oro mais uma vez aqui nesse lugar. Te entrego cada vida, cada um que está me ouvindo nessa manhã. Faz encontro em nome de Jesus, cada vida, cada família aqui nesse lugar. E assim nós pregamos nessa manhã e te entregamos em nome de Jesus. O setor São Nascente, cada família, cada lar e cada vida, em nome de Jesus.